que é um fundo de investimento, né? Pessoal, fundo de investimento, vamos lá aqui, ó. Tá vendo esse copo? Pensa que um fundo de investimento é como se fosse um copo, aonde várias pessoas colocam dinheiro dentro desse copo e eu gerencio esse copo, por exemplo, certo? Eu sou o dono do copo e todo mundo vai e coloca dinheiro aqui dentro. E aí, esse copo, nesse copo aqui tá escrito Patagônia, né? Mas vamos supor que esse copo aqui tivesse uma característica específica, que é investir o dinheiro somente em ações, somente em renda fixa, somente em alguma coisa específica. Então você coloca o dinheiro ali dentro e você terceiriza a gestão do seu dinheiro para mim. E eu, como dono do copo, eu vou pegar esse copo aqui com todo esse dinheiro, né? Isso aqui seria um fundo de investimento. Eu vou pegar todo esse dinheiro aqui com a minha expertise, o meu conhecimento do mercado financeiro e eu vou investir no mercado financeiro. E aí, as rentabilidades, os juros recebidos por todo esse dinheiro aqui é repassado na proporção de cada investidor possui em cotas. Então, vamos supor, a pessoa que tem R$1.000 ali ou a pessoa que tem R$1 milhão, ela vai receber exatamente a mesma taxa de rentabilidade proporcional ao valor investido. Não tem, vamos dar um outro exemplo. Imagina que nesse mês o investimento aqui, o fundo, né? Ele deu 1% de rentabilidade. É 1% para quem tem R$1.000 ou 1% para quem tem R$1 milhão. Claro que quem tem mais dinheiro, né, proporcionalmente vai ganhar mais. Eu estou dando exemplo, R$1 milhão, mas eu estou dando um exemplo hipotético só para entender que não existe distinção entre valores dos investidores. Quem mais tem vai ganhar mais proporcionalmente ao valor, mas todo mundo na proporção, né, é a mesma coisa. E por que eu falo isso? Porque quando você tem, por exemplo, R$1.000 e você vai no banco para fazer o investimento, você vai ter uma negociação lá, né? E vai ter uma taxa baixa. Agora, se você chegar no banco sozinho e dizer, gerente, eu tenho aqui R$1 milhão para fazer um investimento, a conversa muda. As opções que você tem à sua disposição são melhores. Só que no fundo de investimento isso não existe. A pessoa que tem R$1 milhão ou a pessoa que tem R$1.000 ou R$100 vai ter os mesmos benefícios, tá? Então esse, digamos, seria um benefício de um fundo de investimento. E um fundo, ele pode ser, por exemplo, de renda fixa, ele pode ser de ações, ele pode ser multimercado, cambial, enfim, ou ele pode, além de ser, um exemplo, além de um fundo ser de ações, ele pode ainda ser mais característica. Mas o que seria um fundo de renda fixa? O fundo de renda fixa, pensando aqui na primeira opção, né? O que um fundo de renda fixa faz? As pessoas colocam dinheiro aqui e o gestor compra renda fixa, compra CDB, compra Tesouro IPCA, compra Tesouro Selic, compra LCI, LCA e a rentabilidade média desses investimentos repassa para os investidores. Isso é um fundo de renda fixa. Qual a segurança de um fundo de renda fixa? Os ativos que tem lá dentro. Porque ele não tem FGC, essas outras garantias. Então, qual que é a segurança que ele tem? Os ativos que ele comprou. Portanto, um fundo de renda fixa do Banco do Brasil, um fundo de renda fixa da Caixa, um fundo de renda fixa lá da XP Investimentos, ou um fundo de renda fixa lá do Itaú, a segurança é a mesma. Por quê? Porque o que dá a segurança para o fundo de investimento não é o banco, e sim os ativos que tem dentro dele. O que por exemplo, assim, eu diferencio para entender se um fundo ele é mais conservador ou ele é mais agressivo. Lembrando que quanto mais conservador, menor tem de ser a oscilação do fundo de investimento, né? Porque o saldo ele pode oscilar todos os dias, ele pode ser um dia maior, outro dia menor, e por aí vai. E quanto mais agressivo, mais esse saldo vai oscilar todos os dias, para cima e para baixo. Em teoria, quanto mais agressivo, maior é o seu retorno no longo prazo. E quanto mais conservador, menor tem de ser o seu retorno, só que menor tem de ser, entre aspas, a dor de cabeça. Porque aquele negócio não vai ficar subindo e descendo o tempo todo, tá? Ricardo, o que eu vou avaliar quando eu comparar fundos de investimento, né? Primeiro, uma das coisas importantes é você avaliar taxas de administração entre pares. Se você pegou um fundo moderado com outro fundo moderado, né? Você vai ver qual que taxa de administração é melhor. Desde que seja o mesmo objetivo, ele seja tipo laranja doce com laranja doce. Você vai olhar a taxa de performance, se cobra ou não. Eu particularmente gosto quando um investimento cobra taxa de performance, porque a taxa de performance é como se você pagasse uma comissão
para o gestor do dinheiro quando ele bater a meta. Então, vamos lá, vamos pensar. Se ele recebe comissão por bater a meta, e a meta é me entregar mais rentabilidade, ele vai querer fazer a melhor rentabilidade possível para ganhar mais dinheiro e, consequentemente, eu vou ganhar mais dinheiro também. Então, por isso que eu gosto de taxa de performance. Outro ponto, quando você avalia entre fundos, é importante também você avaliar indicador de performance. Como assim indicador de performance? Eu posso encontrar um fundo conservador que tenha como indicador de performance, indicador de rentabilidade, o CDI, e outro fundo conservador que tenha como indicador de performance o IPCA, que é a inflação. Ora, por mais que eles sejam conservadores, eles têm objetivos diferentes, indicadores de performance diferentes. Então não dá para comparar, porque são coisas diferentes. Eu preciso tem que estar alinhado isso para fazer uma comparação. Estratégia não deixa de ser essa questão do indicador de performance e a gestão. A gestão eu diria que é o último ponto a você avaliar, mas a gestão é quem de fato faz a gestão desse investimento. Se por exemplo, uma corretora, se é um banco, se é uma gestora terceirizada. Vantagens dos fundos de investimento. Primeiro, diversificação. Com R$100, R$500, R$1.000, você tem uma diversificação já quase que completa da sua carteira com apenas um fundo de investimento. Um exemplo, um fundo de ações. Se você pegar um fundo de ações, é quase como você comprar um ETF, né? O ETF é um fundo também de ações, mas é a mesma coisa. Então, com pouco dinheiro, você consegue diversificar muito o teu portfólio. Acesso a produtos diferenciados. Existem estratégias dentro dos fundos de investimento que você sozinho até consegue fazer, só que o custo para você fazer e o nível de conhecimento e de detalhes dessas operações acabam sendo muito, digamos assim, fora da realidade do investidor comum, tá? Fora da realidade mesmo, porque são operações em que o gestor lá, ele fica acompanhando, com um time de profissionais, acompanhando o mercado o dia todo, apostando em entradas de umas, saídas de outras, com as devidas proteções. Então, isso tudo existe dentro dos fundos de investimento, coisas que para o investidor comum não faz nem sentido nem querer aprender como funciona, porque é coisa muito complexa mesmo. Gestão profissional. Ao você ter um fundo de investimento na sua carteira, você está pagando por uma gestão profissional naquele dinheiro. E, consequentemente, o teu nível de retorno tem de ser melhor também, visto o teu nível de diversificação, nível de risco com aqueles investimentos. Tá, então, dado tudo isso, eu posso ter rentabilidade negativa nos fundos? Claro que pode. Claro que pode. Quanto mais agressivo, moderado seja um fundo de investimento, mais rentabilidade negativa você pode ter em determinados períodos. Por isso a importância de fundos moderados ou fundos agressivos, você tem que ter um horizonte de prazo maior, com um longo prazo, tipo mais de 3 anos no mínimo. Porque o fundo de investimento, às vezes ele pode, durante 6 meses, estar sofrendo muito, nem está dando rentabilidade, a bolsa está subindo, está tudo indo bem, e o fundo está lá sofrendo. Aí, de repente, em um mês, ele acaba subindo um monte, né? Então, só para entender. Desvantagens dos fundos de investimento. Primeiro que é taxas, você paga uma taxa anual sobre o total do seu dinheiro para administrar esse fundo de investimento, né? Uma taxa que às vezes vai ser de 0,5%, 1%, 2%, 3% ao ano para cuidarem do seu dinheiro, e essa taxa incide sobre todo o teu dinheiro. E existe um negócio chamado come cotas, tá? O come cotas, ele só não existe nos fundos de ações e fundos imobiliários. Em todo o resto, ele existe, tá? O que é o come cotas? A cada 6 meses, sempre no último dia útil de maio e no último dia útil de novembro, os impostos que você deveria pagar lá quando você resgatar o investimento, já é tirado do seu investimento e repassado lá para o governo. Quer dizer que com o come cotas eu acabo pagando mais impostos, Ricardo? Não, você não paga mais impostos, você não paga imposto em duplicidade, nada disso. Mas esse imposto ele é antecipado a cada 6 meses, fazendo com que o efeito bola de neve no longo prazo seja um pouco menor comparado a um investimento que não tenha come cotas. Se eu te der um exemplo,
uma aplicação em um fundo de investimento que renda 100% do CDI exatamente durante 10 anos e um CDB que renda 100% do CDI durante 10 anos, o CDB vai ter uma rentabilidade levemente maior do que o fundo de investimento, porque no CDB você só paga aí imposto lá no final, já o fundo de investimento você vai antecipando esse imposto a cada 6 meses, tá?